Torcedor vascaíno, o assunto é muito sério, porque teremos nesta quarta-feira o julgamento da liminar, que mantém o associativo na figura do Pedrinho no comando da Vasco SAF. A 777 será representada pelos seus advogados. A empresa norte-americana tem os argumentos dela para retomar o poder. E o Vasco tem outros argumentos para manter a liminar. Quais as consequências deste julgamento? O que pode vir a acontecer? Os desdobramentos. E esse julgamento é o ponto final de todo esse imbróglio? Você vai saber nesse vídeo aqui. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. O vídeo de hoje é muito importante, mas antes, lembro a você da MetGol, que é a casa de apostas, minha parceira, 100% legalizada, tem sede no Brasil, apenas para maiores de 18 anos. Estou deixando na descrição o link para o seu cadastro rápido e fácil e no comentário fixo também. Professor José Humberto, ele é especialista em direito empresarial, está debruçado neste imbróglio que envolve o Vasco e a 777, a SAF do Vasco da Gama, e vai nos revelar a partir de agora os desdobramentos deste julgamento importantíssimo que acontece nesta quarta-feira. Temos julgamento marcado para 12 de março. Sobre isso que nós vamos falar, das consequências, das possibilidades que decorrerão desse julgamento. Que é importante que você saiba que a decisão que alterou o controle da SAF, que é uma decisão liminar, foi proferida por um juiz de primeira instância. E agora essa decisão será revista pelo Tribunal de Justiça, é uma instância superior. E lá nós teremos 3 juízes, que nós chamamos de desembargadores, que proferirão seus votos, mantendo essa liminar, revogando a liminar, cassando ela, vamos colocar assim, ou fazendo ajustes. Tudo isso é possível. E esse julgamento ocorrerá, como eu disse, no dia 12 de março. E essa sessão de julgamento ela será acompanhada tanto pelos procuradores do Vasco Associativo, quanto pelos da 777. Terão direito ali de proferir sustentações orais, apresentar os argumentos de forma oral, para que os desembargadores possam fazer uma última análise, decidir naquele momento, no dia 12 de março mesmo, sobre o resultado do julgamento, ou se, caso algum deles entenda que deva reapreciar a questão, reanalisar o voto, poderá o desembargador pedir vista dos autos e não proferir naquele dia o julgamento. A verdade é que esse julgamento ele terá uma decisão que poderá ser 3-0 ou 2-1. Nós não teremos empate nessa decisão. Se a decisão for para manutenção da liminar, o que isso significa? Não mudará a situação atual do controle do Vasco. Permanecerá o associativo, na figura do Pedrinho, como o acionista controlador, e permanecerão as outras medidas, como suspensão dos acordos de acionistas, dos aportes que a 777 tinha por obrigação. Enfim, a situação permanecerá da mesma forma. Mas vamos considerar que essa liminar seja cassada. Na eventual cassação dessa decisão, nós teremos o retorno ao status anterior, ou seja, ao que era antes dessa liminar, com a 777 retomando o controle da SAF e o associativo perdendo esse controle. Ah, professor, mas isso não pode acontecer, isso é um absurdo, inadmissível, a 777 está quebrada e etc. Aqui nós só estamos colocando o cenário dessa possibilidade e o que acontecerá. E é exatamente isso. A 777 retomará o controle da SAF e o acordo de acionistas ele voltará a ter a vigência. E aí nós teremos um quadro aqui de incertezas e teremos que estabelecer aí
de forma mais clara o que acontecerá com o acordo de acionistas voltando a ter validade, porque você se recorda que ali tem a obrigação da 777 de fazer novos aportes, aporte que deveria ter sido feito lá em setembro de 2024 e não é de pouco recurso. Enfim, se isso acontecer, 777 volta ao controle, tem que fazer aporte, nós teremos realmente um cenário bem difícil aí para a 777 neste caso. Professor, mas e medidas não para um lado ou para o outro? Bem, esse recurso poderá ser parcialmente provido, né, no sentido do tribunal estabelecer outros formatos aí para essa decisão, mantendo o associativo no controle, permanecendo o acordo em vigor, enfim, nós não sabemos o que virá do tribunal. Mas vejam só, o desembargador, que é chamado de relator, ele já recebeu esse processo lá naquele início, esse recurso, né, vamos colocar assim, e numa liminar também no tribunal indeferiu, dizer, não, calma, eu preciso apreciar melhor isso, e agora ele está fazendo e vai, né, dará o voto se ele mantém ou caça essa liminar. Os outros desembargadores, eles terão também que votar acompanhando o relator ou divergindo. Fato é, como eu disse, que a decisão será ou 3-0 ou 2-1. Professor, mas aí é fim da linha, acabou. O que for decidido ali, então, está encerrada a questão? Não. Vocês se recordam que o Vasco e a 777 estão lá na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em uma arbitragem. Pois é, essa liminar, essa decisão aqui, ela deverá ser reapreciada lá na Câmara Arbitral. Isso mesmo, lá na FGV, pelos 3 árbitros, que ainda está um impasse lá, uma lentidão muito grande lá na FGV, mas eles poderão manter a liminar, essa decisão do tribunal, poderão revogá-la, mudar novamente, ou poderão ajustá-las, né, alterar essa decisão. O que eu quero que vocês entendam é que nós não teremos um ponto final definitivo agora com esse julgamento do tribunal para o dia 12 de março. Mas a decisão que ali for tomada já terá validade de imediato. Isso é importante que você saiba. E o que a Fundação Getúlio Vargas decidirá posteriormente, isso nós só saberemos diante do que for decidido, mesmo se mantiver o Vasco Associativo no controle, como é o que se espera desse julgamento, a expectativa é essa, a Câmara Arbitral poderá fazer alterações. Nós não sabemos quais decisões ainda serão tomadas. A gente precisa de um resultado muito rápido, não só no julgamento desta quarta-feira, mas também na arbitragem, na Fundação Getúlio Vargas. Somente após este imbróglio estiver completamente desarrolado, é que o Vasco terá mais liberdade para ser vendido. Nesse momento, por mais que a gente fale que há um interessado aqui, um interessado lá, sempre tem esse asterisco por conta desse imbróglio, a não ser que um interessado na compra chame todos para um grande acordo. Fora isso, dificilmente o Vasco será vendido. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.